Vou compartilhar aqui a tela. A gente vai começar... Então, usando a régua e o compasso. Na aula passada, a gente viu como encontrar a bissetriz e a mediatriz, né? Hoje a gente vai ver a mediana. Deixa eu ver aqui, eu estou compartilhando a tela com vocês? Não. Não, né? Não. Aqui. Congelou aqui a câmera. Deixa eu ver aqui que congelou a câmera. Só um pouquinho. Congelou aqui, deixa eu abrir de novo aqui o programa para ver se agora vai. Eu deixo tudo aberto, preparado para a aula. Não adianta, tem sempre alguma coisa que congela. Vou fazer o seguinte, eu vou desligar minha câmera aqui, que eu acho que está dando incompatibilidade, para ver se a câmera funciona aqui a outra câmera. Pronto. Entrou? Estão vendo? Não, não tô vendo nada. Não? Não. Foi? Acho que agora... Ah, agora foi. Uhum. Acho. Então, pronto. Então, vamos lá. Então, olha só. É porque dá incompatibilidade se eu ficar com a outra câmera ligada, ele não consegue detectar essa. Bom, depois a gente vai ter o mesmo esquema da aula passada, tá? Eu vou primeiro construir aqui a mão e depois a gente vai ter lá o PowerPoint também, onde tem registrada toda essa construção. Então, você não precisa se preocupar. Então, o que a gente vai ver hoje é como construir a mediana. E, consequentemente, como encontrar o baricentro, que é super importante. Por que que o baricentro é super importante, inclusive para vocês? Porque o baricentro, ele é o centro de massa do nosso triângulo. Então, olha só, sempre que vocês quiserem equilibrar um triângulo, vocês vão ter que equilibrá-lo pelo centro de massa dele, que é quem? Que é o baricentro, que é quem? Que é o ponto de encontro das medianas. Então, isso aqui é bem aplicado. Se a gente estivesse no presencial, a gente faria agora um trabalho que seria justamente vocês produzirem
alguma coisa, algum objeto que utilize esse conceito de baricentro. E aí tem coisas bem interessantes que o pessoal já fez em outros períodos. Por exemplo, já fizeram uma luminária. Então, imagina uma luminária, assim, em formato triangular, e aí você tem, nesse triângulo, você tem vários focos de luz, e aí você quer pendurar essa luminária, né? Você quer pendurar esse lustre. Quando você vai pendurar esse lustre, para que o triângulo fique paralelo ao chão, né? Para que ele fique equilibrado, você tem que pendurar o lustre pelo baricentro do triângulo. Então, você tem que encontrar o baricentro. Outro exemplo é um mobile. Um outro projeto que o pessoal fez no período passado, foi período retrasado, né? Foi de um mobile para criança, né? Para pendurar no berço. Aí, mesma coisa, um mobile que era triangular. Então, para pendurar esse triângulo, teve que pendurá-lo como? Pelo baricentro. Ou seja, toda vez que você quiser equilibrar um triângulo, você tem que equilibrá-lo pelo centro de massa, que é o baricentro. Aí vamos ver, beleza. Como encontrar, então, o baricentro de um triângulo? Vamos imaginar aqui, eu vou desenhar aqui um triângulo qualquer. E aí eu quero encontrar o baricentro dele, que é o centro de massa, portanto, o centro de equilíbrio desse triângulo. A primeira coisa que eu tenho que fazer é traçar as medianas. Mediana, o nome está dizendo, mediana vem de meio, né? Então, eu tenho que encontrar o ponto médio de cada lado. Para encontrar o ponto médio de cada lado, a gente já sabe da aula passada. Para encontrar o ponto médio de cada lado, a gente vai traçar a mediatriz, que é o que a gente viu, uma das coisas que a gente viu na aula passada. Por exemplo, para eu traçar primeiro a mediatriz desse lado aqui, ó, desse lado aqui horizontal, eu vou ponta do compasso em um dos vértices, uma abertura qualquer maior do que a metade, aí faço um arco para baixo, faço um arco para cima. Aí, com a ponta do compasso no outro vértice, com a mesma abertura, eu corto esse arco, corto outro arco. Aí, se eu quisesse a mediatriz, o que é a mediatriz? A mediatriz é a reta perpendicular a esse lado, passando pelo meio, né? Passando pelo ponto médio. Então, se eu quisesse a mediatriz, eu ligaria esses dois pontos. Se eu ligar isso aqui tudo, eu vou encontrar a mediatriz. Mas aqui eu não preciso da mediatriz, só preciso do ponto médio. Então, ao invés de ligar, para o meu desenho não ficar muito sobrecarregado, eu simplesmente venho aqui e marco esse ponto. Porque esse ponto aqui vai ser o ponto médio, quer dizer, vai ser o meio desse lado. E aí, para eu traçar a mediana, eu ligo o meio do lado, quer dizer, o ponto médio do lado com o vértice oposto. Então, tem uma primeira mediana, que é essa aqui, ó. Eu ligo esse ponto médio com o vértice oposto. Então, aqui eu tenho a primeira mediana. Aí tem que encontrar outra mediana. Aí vou pegar, por exemplo, o ponto médio desse lado de cá. Para eu descobrir o ponto médio desse lado de cá, a mesma coisa. Vou fazer a mediatriz, quer dizer, fazer um arco para baixo, um arco para cima, e com a mesma medida no outro vértice, cortar esses arcos. Então, ó, venho aqui com a ponta do compasso nesse vértice, com uma abertura qualquer maior do que a metade, esse aqui está muito grande, basta ser maior do que a metade, eu traço um arco para cima, um arco para baixo, aí com a ponta do compasso no outro vértice e a mesma abertura, eu corto esses arcos. Aí, ó, se eu quisesse a mediatriz, eu ligaria esses dois pontos. Se eu traçar aqui, eu tenho uma reta perpendicular a esse lado, passando pelo ponto médio. Mas a gente não precisa da mediatriz, a gente só precisa do ponto médio. Então, eu venho aqui, ó, e apenas marco o ponto médio. Deixa eu pegar aqui uma canetinha de outra cor. Apenas marco o ponto médio. Eu estou obtendo esse ponto como? Ligando essas duas interseções aqui dos arcos que a gente traçou. Então, encontrei o ponto médio do lado. Agora, para achar a mediatriz, eu ligo o ponto médio ao vértice oposto. Então, eu venho aqui e ligo esse ponto médio ao vértice oposto. Tá lá. Observa que essas duas mediatrizes se cruzaram nesse ponto. Esse é o baricentro, que é o centro de massa do triângulo. Eu não preciso traçar a terceira. Se eu quiser traçar até para eu conferir, para eu verificar que, de fato, a terceira mediana também tem que passar por esse ponto, eu posso fazer. Então, eu venho aqui, ó, agora eu vou traçar a mediatriz
Desse lado aqui, que é o único lado que está faltando. É o que eu disse, não precisava. Mas, se a gente quiser conferir, a gente vem com a ponta do compasso num vértice, abertura maior do que a metade, traço um arco para cima, um arco para baixo. Ponta do compasso no outro vértice, com a mesma abertura, corta os dois arcos. E aí agora a gente liga. Na verdade, a gente não precisa nem ligar, basta a gente marcar onde é que está o ponto médio aqui. Então, ó, eu venho aqui, marco aqui o ponto médio. Aí a mediana vai ser, eu ligo o ponto médio com o vértice oposto. Então, quando eu ligar aqui, ó, observa que vai passar pelo mesmo pontinho, por isso que eu falei que não precisava. Olha lá. Quando a gente liga aqui a mediana, ela passa pelo mesmo ponto. Esse ponto aqui é o baricentro, que é o centro de massa do triângulo. Então, para eu equilibrar esse triângulo, por exemplo, se eu quiser fazer... Imagina o seguinte, se você vai fazer a decoração de uma feira, de uma feira, sei lá, uma feira de livros, por exemplo. E aí você pensou em fazer essa decoração colocando no teto da feira vários triângulos desses, só que cada um pendurado a uma altura diferente, para dar um efeito bacana no teto. Então, o que você vai ter que fazer? Imagina que você recortasse aqui esse triângulo para pendurá-lo no teto por um fio de nylon. O teu fio de nylon tem que estar aqui, tem que estar preso aqui e preso ao teto, né? Que você vai pendurar por esse ponto aqui. Se você pendurar por esse ponto, o teu triângulo vai ficar equilibrado, direitinho, paralelo ao chão, paralelo ao teto. Se você pendurar esse triângulo por qualquer outro lugar, o teu triângulo vai ficar torto, ele não vai ficar equilibrado, entendeu? Porque esse é o centro de massa do teu triângulo. Então, por exemplo, você quer fazer uma mesa com tampo triangular. Aí você tem duas opções. Ou você coloca os pés da mesa nos vértices, beleza. Mas se você quiser fazer, por exemplo, colocar 3 pés saindo do centro de massa, né, e os 3 pés assim abertos, né, como se fosse um tripé, uma coisa assim, né? Os 3 pés, que não está boa essa visualização, deixa eu colocar aqui na outra câmera. Deixa eu mudar aqui. Vamos ver se ele vai mudar. Aqui. Se você quisesse colocar, por exemplo, os 3 pés aqui assim, no centro do triângulo, como se fosse um tripé, aí você teria que fazer como para esse triângulo ficar equilibrado nessa mesa ou nesse banco? Você teria que colocar aqui esse vértice pelo centro de massa daquele triângulo. Tá legal? Aí eu vou parar esse compartilhamento daqui. E aí eu vou para o outro, para a gente ver essa construção lá no PowerPoint. Aí, deixa eu ver. Aqui, cadê? Aqui. Deixa eu aceitar aqui umas pessoas que estão aí na sala esperando. Pronto. Então, olha só. Aquilo que nós vimos, vamos ver agora aqui no PowerPoint. Onde está aquilo tudo registrado. Então, você não precisa se preocupar em copiar nada, né? Então, o que a gente quer falar agora é sobre... deixa eu só mudar aqui, para ver se agora entra no vídeo. Bom, vamos lá, não está querendo entrar, mas não tem problema. Então, vamos lá. Então, a gente vai falar sobre a mediana e o baricentro, né? Aquilo que eu fiz ali à mão, agora aqui a gente tem tudo registrado, explicando. Então, o que é a mediana? A mediana é o segmento de reta que liga o vértice de um triângulo ao ponto médio do lado oposto. Construção da mediana. Dado o triângulo ABC, construir a mediana do lado AB. Então, primeiro, traçar a mediatriz do lado AB para encontrar o seu ponto médio D. Já sabemos traçar a mediatriz.
Depois, a gente vai ligar D, que é o ponto médio, ao vértice oposto C. A mediana desse lado AB é o segmento DC. Deixa eu fazer isso aqui aqui para a gente ver melhor com a contadora laser. Então, aqui, a mediana, então, desse lado AB é o segmento DC, que liga o ponto médio, que a gente encontrou tração da mediatriz, ao vértice oposto. Aí, o que é o baricentro? Baricentro de um triângulo é o ponto de encontro das três medianas. Aí, aquilo que eu te falei, como as três medianas se encontram no mesmo ponto, basta você traçar duas, porque você já sabe que a terceira também vai ter que passar por aquele ponto. E o baricentro é o centro de massa do triângulo. A distância do vértice ao baricentro, assim, isso aqui eu não falei ainda, ó. A distância do vértice ao baricentro é sempre o dobro da distância do baricentro ao ponto médio do lado oposto ao vértice. Ai, como assim? Não entendi. Vamos falar aqui sobre isso. Deixa eu tirar isso daqui. Olha só. O que acontece? Aqui, deixa eu pegar aqui de uma outra cor. Ó, aqui a gente encontrou o baricentro, tá? Observe que aqui eu fiz essa mediana aqui em preto, essa outra mediana em azul, essa outra mediana aqui em roxo. Aliás, perdão, isso aqui não era mediana não, né? Isso aqui era mediatriz que eu fiz em vermelho. Aí o que acontece? Pegar essa mediana aqui em azul, que é a mediana CD. O que está dito aqui é, essa mediana tem sobre ela o baricentro, que é o ponto G. A distância do baricentro ao vértice é o dobro da distância do baricentro ao lado. Na verdade, aqui é a distância medida sobre a mediana, né? Então, o que acontece? Se essa parte em azul é o dobro dessa parte aqui em preta, uma é o dobro da outra. Então, é como se a gente tivesse dividido isso tudo em três partes, porque uma é o dobro da outra, né? Por exemplo, imagina o seguinte, ó, a gente vai fazer um bolão para jogar na loto. A gente não, na verdade, eu e um de vocês, duas pessoas vão fazer um bolão, quer dizer, vão dividir um jogo na loto. Aí o que acontece? Eu vou entrar com o dobro do dinheiro que você vai entrar. Então, se a gente ganhar, a gente vai ter que dividir em partes proporcionais. E aí, essas partes proporcionais serão divididas como? Se eu vou entrar com o dobro do dinheiro que você, então o que eu vou receber de prêmio tem que ser o dobro do que você vai receber de prêmio. Isso que aí aqui era importante eu estar com a minha câmera. Deixa eu ver aqui só um pouquinho, se eu consigo aqui voltar com a câmera para vocês poderem me enxergar, porque senão fica difícil de escrever isso, de explicar isso. Deixa eu interromper aqui o compartilhamento para ver se ele consegue acessar a câmera agora. Deixa eu ver se eu desligo aqui o outro. Foi. Então, olha só. O que acontece? Se a gente vai fazer um jogo na loto e eu vou entrar com o dobro do dinheiro que você, se a gente ganhar, na hora de dividir o prêmio, eu vou ter que ganhar o dobro do que você vai ganhar. Então, se eu vou ganhar o dobro do que você vai ganhar, a gente tem que dividir o prêmio em três partes. Dessas três partes, eu vou ficar com duas e você vai ficar com uma. É assim que a gente faz a divisão proporcional, né? Se eu tenho que ganhar o dobro de você, então eu tenho que ganhar duas partes, você tem que ganhar uma parte. Se eu tenho que ganhar duas partes, você tem que ganhar uma parte, eu tenho um total de três partes, das quais duas vão ser minhas e uma vai ser tua. Ou seja, eu tenho que dividir em três. O que está dito ali, vou voltar para lá, é que na hora que eu traço a mediana, ó, na hora que eu traço hoje está tudo travado. Eita, agora travou aqui que não entra. Vocês estão vendo a minha tela do PowerPoint? Aham. Essa aqui não... Ah, pronto, foi. Então, olha só. Aqui, tenho lá o baricentro.
Aí, o que acontece? A distância do baricentro ao vértice é o dobro da distância do baricentro ao lado, ao ponto médio do lado. Se a distância do baricentro ao vértice é o dobro da distância do baricentro ao ponto médio do lado, então é porque a gente divide essa mediana toda em 3 partes, das quais 2 partes estarão para o vértice e uma parte está para o ponto médio. Então, ó, eu tenho 2/3, por que 2/3? Porque dividiu em 3 partes, das quais 2 estão aqui em cima. Então, eu tenho 2/3, que é a distância desse baricentro ao vértice, e 1/3, porque é uma parte de 3. Então, uma parte de 3, que é 1/3, é a distância até o ponto médio. Isso aqui vai ser importante quando você precisar justamente calcular o centro de massa de um triângulo. Você sabia isso? A distância do centro de massa ao vértice é 2/3 da mediana toda. E a distância do centro de massa ao ponto médio é 1/3 da mediana toda. Então, você divide a mediana em 3 partes e pega 2 estão para o vértice e uma está para o ponto médio. Tá? Bom, isso aqui, ó, aqui tem uma foto que é exemplificando isso. Você tem aqui um triângulo, você está querendo equilibrar esse triângulo. Se você quer equilibrar esse triângulo, esse ponto aqui tem que ser o baricentro, que é o ponto de equilíbrio. Tá? Alguma dúvida até aqui? Disso, de aplicação disso? Tudo bem? Não, tá tudo bem. Então, beleza. Obrigada, Alice. Aí, como é que a gente vai fazer a construção? Aquilo que eu fiz à mão agora há pouco. Deixei registrado aqui. Para você depois, quando esquecer, você poder consultar aqui no PowerPoint. Então, ó, dado o triângulo ABC, a gente quer achar o baricentro. Então, primeiro vamos construir as mediatrizes dos 3 lados, para determinar o ponto médio de cada lado. Mediatriz a gente já sabe construir, né? Cada mediatriz dessa foi construída fazendo, por exemplo, essa aqui é azul. A gente colocou a ponta do compasso no A, fez um arco para cima, um arco para baixo. Ponta do compasso em B, com a mesma abertura, fez um arco para cima e um arco para baixo. Aí, onde esses 2 arcos se cruzaram aqui embaixo, a gente pegou e ligou. Aí encontrou esse ponto médio. Aí a mesma coisa para achar o E. Com a ponta do compasso em B, fez um arco para cima, um arco para baixo. Ponta do compasso em C, com a mesma abertura, fez um arco para cima, um arco para baixo, e aí ligou os 2 pontos e encontrou o E. Mesma coisa aqui para encontrar esse outro ponto aqui, que eu não estou enxergando que letra é essa. Mas aí, ponta do compasso em A, fez um arco para cima. Eita. Fez um arco para cima, um arco para baixo, e aí, ponta do compasso em C, um arco para cima, um arco para baixo, ligou os 2 e encontrou o ponto médio. Depois que encontrou os 3 pontos médios, a gente vai ligar cada ponto médio ao vértice oposto para determinar as medianas. Então, a gente pegou esse ponto, ligou com o vértice B, pegou o ponto E, ligou com o vértice A, e pegou o ponto D e ligou com o vértice C. O ponto de encontro das 3 medianas é o meu centro de massa, é o meu G. Tá legal? Bom, então essa foi a primeira parte da aula, que foi aprender a encontrar o baricentro. Agora vamos para a segunda parte da aula, onde a gente vai falar sobre lei dos senos e lei dos cossenos. Observem que nessa primeira etapa do nosso curso, a gente está falando tudo sobre triângulo, que é uma das figuras mais perfeitas, né? Inclusive que a gente usa na arquitetura. Por quê? O triângulo ele é a figura plana mais resistente, né? Por isso, por exemplo, que na mão francesa, o que é a mão francesa? A mão francesa é uma estrutura triangular para segurar uma prateleira, né? Por isso que a gente usa muito triângulo. Então, vamos agora falar sobre outra coisa a respeito dos triângulos. Deixa eu compartilhar aqui a outra tela, que é a chamada lei dos cossenos e lei dos senos. Vamos só relembrar aqui uma coisa antes. Quando a gente tem um triângulo retângulo, deixa eu escrever aqui embaixo, isso aqui é relembrando que vocês já sabem. Quando a gente tem, deixa eu escrever aqui. Escrever aqui nesse laranja, para a gente relembrar. No triângulo retângulo, foi a primeira parte das primeiras aulas, a gente viu as razões trigonométricas. Mas aquelas razões trigonométricas que falavam em cateto, em hipotenusa, só valem se o triângulo for retângulo.
Então, no triângulo retângulo, a gente viu que o seno de qualquer ângulo, o seno de um ângulo alfa, é cateto oposto sobre hipotenusa. A gente viu que o cosseno de um ângulo alfa é cateto adjacente sobre hipotenusa. E que a tangente de um ângulo qualquer alfa é cateto oposto sobre... chegou aqui a monitora. Cateto oposto sobre cateto adjacente. Só que essas relações só valem se o nosso triângulo for retângulo. Então, ó, isso aqui só vale se o nosso triângulo for retângulo. Aí fica a pergunta, tá, beleza, mas eu nem sempre tenho um triângulo retângulo. Se eu tiver um triângulo qualquer, aí é o que a gente vai ver agora. Se eu tiver um triângulo qualquer e eu precisar calcular algum lado desse meu triângulo qualquer, ou seja, a primeira coisa que é importante é a gente observar que a lei dos senos e a lei dos cossenos, a gente usa, deixa eu escrever aqui, minha internet hoje está uma bomba. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos aproveitar que a Bianca entrou aqui, enquanto ver se dá uma melhorada, porque agora está travando, eu não estou conseguindo fazer. Vamos, enquanto isso, aproveitar e dar um descanso aqui para ele, para ver se melhora, se destrava. Enquanto isso, a Bianca se apresenta aí para vocês. Bianca está aí, linda? Tô sim, Kitty. Eita, Oi, querida, tudo bem? tudo Então, meus bem? amigos, ó, essa é a Bianca, monitora de vocês. Ela vai se apresentar aí para vocês, vai combinar com vocês como é que vai ser o esquema, vai passar o contato dela, tá? Aí é bom que nesses 5 minutinhos aí que ela vai falar com vocês, a gente vê se destrava lá o aplicativo para a gente continuar lá a aula, tá bom? Bom, Bianca, são seus, vai. Oi, galera, boa tarde. Meu nome é Bianca Oliveira, eu tô no quinto período de arquitetura. Eu vou botar meu número aqui no chat. Eu sou monitora de vocês durante esse período, dei monitoria também no período passado. Vou botar meu número aqui no chat para vocês. E estava querendo formar um grupo para facilitar a comunicação. O que vocês acham? Eu ia pedir para alguém me chamar no número que eu vou colocar aqui, que aí eu já crio o grupo e mando o link do grupo aqui no chat mesmo. Aí até o final da aula, vocês já estão com o grupo criado. O que vocês acham? Pode ser. É uma boa. Se alguém puder me mandar mensagem, porque eu não consigo criar um grupo só comigo. Aí eu adiciono essa pessoa e já crio o grupo e mando o link aqui. Se alguém puder Hoje, mandar uma inclusive, está com muito pouca gente, né? Está com muito pouco aluno. Vocês têm entrega de projeto essa semana? Temos. Que dia que é a entrega? É amanhã. Então é isso. Porque hoje é o dia que está com menos alunos, né? Então era interessante alguém ficar responsável por passar o contato da Bianca para os outros e inserir os outros também no grupo, né? Para vocês terem esse grupo de WhatsApp aí bem completo, porque hoje tem muito pouca Posso dar gente. uma sugestão? Pode. É porque a aula de matemática são com todos os alunos, então talvez seria mais fácil a Bianca entrar no nosso grupo que já tem todo mundo. projeto. É. Só Não que sei. aí o que acontece? Eu acho que se eu entrar no grupo de projeto de vocês, vai ficar não vai ser tipo um negócio focado para matemática. Aí talvez vocês tenham um link, conversa de projeto, e aí fique meio tumultuado. Eu Eu não acho sou de que projeto mais 3. Oi? É que tem gente aqui que não é de projeto 3 também. Tem pessoas de outros períodos. Ah, tá. Tá bom. Ah, tá. Então, acho que seria mais organizado se a gente conseguisse criar o nosso próprio grupo. Ó, a Luana me mandou... Calma, cadê? Luana? Tá aqui. Achei. A Luana me mandou já a mensagem. E aí eu vou
adicionar o contato dela. Eu vou criar o grupo e mando aqui no chat para vocês. Aí vocês peguem, tipo, pega o link e só coloca lá no grupo de projeto e fala, galera, link da aula de Math 1072. Aí o pessoal vai entrando. Fechou? Beleza. Aí eu já conto os horários de monitoria, eu já coloco lá, mas basicamente vou passar aqui logo para vocês, de qualquer forma. Mas já tem os horários de monitoria. E aí eu vou fazer o seguinte, vou criar um link para cada dia e cada horário e vou disponibilizar para vocês também. E aí vou ficar logada no link. Se vocês quiserem tirar dúvida, alguma coisa, só nesse horário aí vocês entrem no link, eu vou estar lá, a gente tira dúvida. Qualquer coisa vocês podem mandar também por mensagem no WhatsApp, se não quiser ligar o Zoom, enfim, tanto faz. Mas o horário de monitoria é de meio-dia às 3 na segunda, na quarta de 11 a meio-dia e de 5 às 6, e na sexta de 3 às 4. Esses são nossos horários de monitoria. Vou colocar lá no grupo também. Bom, é basicamente isso, eu acho. Alguém tem alguma dúvida, gente? Você vai colocar o horário no grupo, né, Bianca? Oi? Você vai colocar o horário no grupo? Isso, eu vou botar como a descrição do grupo. Tá. Eu já criei o grupo, eu tô só entrando no meu WhatsApp pelo computador para eu conseguir copiar o link. Gente, eu sou muito ruim nesse negócio aqui. Pronto, eu já tô botando aqui no chat. Aí, se alguém puder pegar esse link e colocar lá pro grupo de projeto de vocês, pra galera que não tá na aula entrar, ia ser ótimo. Que aí todo mundo já participa do grupo e a gente já consegue montar esse grupo mais rápido. Pra já começar com as monitorias. É basicamente Vou isso. mandar lá. Obrigada, Alicia. Tá ótimo então, querida. Eu sei que você tem aula daqui a pouco, tá? Não precisa se prender aqui com a gente, não. Tá bom? Tenho aula agora às 4, vou tomar um banho. Na verdade, eu ia tomar banho de entrar, só que eu fui com medo de vocês já finalizarem a aula. Aí agora eu vou parar pra aula, que eu tenho aula de sistema estrutural agora. Vai lá então, querida. Obrigada, viu? E, gente, boa tarde. Querida. Meus amores, vamos voltar lá ver se destravou. Compartilhar aí com vocês. O problema é do Zoom, na hora que eu compartilho. Bom, enfim, eu ia mudar aqui a cor, vamos deixar assim mesmo. Então, olha só, a lei dos senos e a lei dos cossenos, a gente vai usá-las quando a gente tiver um triângulo qualquer. O que é um triângulo qualquer? É um triângulo que não é retângulo. Porque se o triângulo for retângulo, a gente já sabe que vai usar que o seno é cateto oposto sobre hipotenusa, que o cosseno é cateto adjacente sobre hipotenusa e que a tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente, certo? Aquilo é se o triângulo for retângulo. Se eu tiver um triângulo que não é retângulo, ou seja, um triângulo qualquer, eu vou precisar usar ou a lei dos cossenos ou a lei dos senos. Então, vamos ver quem é a lei dos cossenos. Ó, eu tenho esse triângulo aqui, que eu vou chamar de, vou nomear como A, B, C. Aí, vou chamar o lado oposto ao vértice A, vou chamar de Azinho. Então, Azinho é isso tudo aqui. Eu vou chamar o lado oposto ao vértice B de Bzinho. E o lado oposto ao vértice C de Czinho. E aqui eu tracei a altura, quer dizer, aqui é perpendicular.
tracei a altura desse triângulo retângulo, porque eu vou precisar dela para deduzir essa fórmula da lei dos cossenos. Aí eu vou fazer o seguinte, é bom para a gente relembrar... Ai, agora foi. Bom, é bom para a gente relembrar lá o Teorema de Pitágoras, né? Que foi aquela aula que era o dia da aula inaugural, então que eu gravei só o vídeo para vocês. Então, olha só. Primeiro, usando esse triângulo aqui, que eu estou pintando de marrom, eu vou aplicar o Teorema de Pitágoras nesse triângulo aqui, que é retângulo, porque isso aqui é altura. Então, esse triângulo marrom tem um ângulo reto aqui. Então, aplicando Pitágoras aqui, para isso eu vou precisar dar um nome para esse cateto daqui, eu vou chamar só esse pedacinho de M. E aí, nesse triângulo retângulo, a hipotenusa é o lado oposto ao ângulo reto. Portanto, a hipotenusa é o B. Então, vai ficar B ao quadrado igual a um cateto ao quadrado, que é o H ao quadrado, mais o outro cateto, que é o M ao quadrado. Isso aqui foi nesse triângulo retângulo marrom. Agora, eu vou pegar o triângulo retângulo da direita, que eu vou fazê-lo nessa outra cor aqui, nesse verde. Nesse triângulo retângulo aqui da direita, eu também vou aplicar Pitágoras. Então, vai ficar a hipotenusa, que é o C, ao quadrado, vai ser igual a esse cateto, que é o H, ao quadrado, mais, e eu preciso desse cateto aqui de baixo. Eu sei que isso tudo é A, e esse pedaço é M, então, para cá vai sobrar A menos M, porque isso tudo era A, e esse pedacinho marrom é M, então sobrou A menos M. Então, mais A menos M ao quadrado. Aí eu vou resolver o sistema formado por essas duas equações. Aí eu vou fazer o seguinte, vou voltar aqui para o meu lápis. Ó, primeiro eu vou tirar o valor de H ao quadrado na primeira equação. Então, dessa primeira equação, eu vou passar o M ao quadrado para o outro lado, vai ficar H ao quadrado igual a B ao quadrado menos M ao quadrado. Para que eu fiz isso? Para pegar esse valor do H2 e substituir esse valor aqui na equação de baixo. Então, vou pegar esse valor aqui, que é o valor do H2, e substituir aqui. Aí vai ficar C ao quadrado igual ao H2, que é B2 menos M2, mais, vou resolver isso. Para a gente resolver isso aqui, a gente tem que usar aquela formulinha que já tem que estar no sangue, aquela fórmula de produto notável, que diz que quando a gente tem uma soma, uma subtração ao quadrado, a gente faz o quadrado do primeiro, A2. Depois, 2 vezes o primeiro pelo segundo, então fica menos 2AM, mais o quadrado do segundo, M ao quadrado. Tá? Até aqui tudo bem? Se tiver algum problema, me para, que eu repito, tá? Se você se perder em algum momento, fala que eu paro e repito, volto para trás. Bom, agora vamos ver o que dá para melhorar aqui, ó. Menos M ao quadrado com mais M ao quadrado cancela. E aí a gente chega numa expressão que é C ao quadrado igual... Vou só trocar a ordem aqui do... Não, tudo bem, deixa assim mesmo. B2 mais A2 menos 2AM. Bom, aí eu não quero o M aqui não. Eu quero usar alguma coisa que envolva algum ângulo. E eu quero envolver qual ângulo? Se eu quero me livrar do M, vou pegar aqui o pilão marrom, que é no triângulo marrom, que eu vou fazer agora. Então, ó, eu tenho esse ângulo aqui, que eu estou pintando, é o ângulo C, que está aqui no vértice C. Nesse triângulo retângulo marrom, como esse triângulo é retângulo, eu posso usar seno, cosseno e tangente, com aquela definição anterior, que só vale para os triângulos retângulos. Então, aqui nesse triângulo retângulo marrom, eu posso dizer que o cosseno do ângulo C, cosseno é cateto adjacente, que é o M, sobre a hipotenusa desse triângulo retângulo marrom. A hipotenusa do triângulo retângulo marrom é o B.
E aí eu vou isolar o m. Para quê? Para substituir o valor do m aqui, ó. Para tirar esse m daqui e substituir pelo que eu vou encontrar aqui. Daqui eu vou passar esse b para lá multiplicando. Eu fico com m igual a, o b vai para lá, b vezes cosseno de c. Agora eu vou pegar isso e substituir lá no valor do m. Vou voltar lá para o meu lápis. Daí vai ficar, ó, vou repetir. C. Opa, peraí, que de vez em quando dá essa tilt aqui. Vamos lá. Então, aqui eu vou repetir essa expressão e substituir o valor do m. Vai ficar C. Agora o negócio não quer mais escrever. C ao quadrado igual a B2 mais A2 menos 2A vezes, no lugar do M, eu vou colocar B vezes cosseno C. Essa é a lei dos cossenos. Ai, cara, mas que fórmula enorme. Eu vou ter que decorar essa fórmula? Não, você não vai precisar decorar. Você pode consultar essa fórmula quando você precisar. O que você precisa entender é que essa fórmula você vai usá-la quando? Quando você precisar encontrar o valor do lado de um... Peraí, peguei errado. Quando você precisar encontrar o valor do lado de um triângulo, triângulo esse que é um triângulo qualquer. Então, você não pode usar, por exemplo, o cosseno como sendo cateto adjacente sobre hipotenusa, porque esse triângulo todo aqui não é retângulo. Eu só pude fazer isso que o cosseno era cateto adjacente sobre hipotenusa nesse pequeno aqui marrom, porque esse pequeno marrom é retângulo. Mas nesse todo eu não posso fazer isso. Então, quando eu tenho um triângulo qualquer, quer dizer que não é retângulo, e eu quero encontrar um lado, o que eu tenho que fazer? Lei dos cossenos. Ai, Kitty, mas essa lei dos cossenos é muito complicada. Não entendi direito como é que eu vou aplicar. Bom, como é que você vai aplicar? Deixa eu fazer aqui um negócio coloridinho para facilitar o entendimento. Imagina o seguinte. Ó, imagina que a gente tem dois lados, que são esses lados rosa que eu estou desenhando, que são conhecidos, que são os lados B e A. E aí tem o terceiro lado, que é o lado que eu vou colocar aqui em verde. Esse terceiro lado aqui eu não sei, esse verde está muito grosso. Espera aí. Esse terceiro lado aqui verde, o Czinho, é o que eu quero encontrar. Só que eu conheço o ângulo oposto a ele, que é esse ângulo de cá. Esse ângulo aqui é o ângulo Czão, porque aqui é o vértice Czão. Então, eu quero descobrir esse verde, esse lado verde, conhecendo o ângulo oposto a ele. Aí, o que a lei dos cossenos diz? Ó, a lei dos cossenos fala para eu isolar o lado que eu quero conhecer, que eu quero descobrir, ou seja, c ao quadrado vai ser igual a soma dos quadrados dos lados que formam um ângulo. Então, olha só. A soma dos quadrados dos lados que formam um ângulo. Os lados que formam o ângulo C são o A e o B. Então, vai ficar A ao quadrado mais B ao quadrado. Aí, menos 2 vezes o produto dos lados que formam um ângulo. Então, menos 2 vezes A vezes B, menos 2 vezes o produto dos lados que formam um ângulo, vezes o cosseno do ângulo. É isso que diz a lei dos cossenos. Certo? Deu para entender? Se eu quisesse isolar um outro lado, ó, se eu quisesse encontrar outro lado, por exemplo, se fosse assim, digamos que agora eu conheça
Digamos que agora eu tenho o B e o C. Agora eu conheço os dois azuis e quero encontrar o valor do... Eu quero encontrar o valor do A. Quero encontrar o Azinho. Se eu quiser encontrar o Azinho, eu tenho que usar o ângulo oposto a ele, que é esse ângulo de cá, ó, o Azão. Aí vamos adequar a lei dos cossenos a isso. Quem é que ficou isolado? Era o lado que eu queria encontrar. Então, quem fica isolado aqui vai ser o A agora. Vai ser A2, quer dizer, o quadrado do lado que eu quero encontrar vai ser igual a soma dos quadrados dos lados que formam um ângulo. A soma dos quadrados dos lados que formam um ângulo, portanto, aqui quem forma o ângulo A é o B e o C. Então, B ao quadrado mais C ao quadrado. Aí, menos 2 vezes o produto dos lados que formam um ângulo. Então, menos 2 vezes o B vezes o C, vezes o cosseno do ângulo. Vezes cosseno de A. Então, esse aqui é maiúsculo. Esse A é maiúsculo. Vezes o cosseno do A. Certo? Então, de acordo com o lado que vocês querem, vocês vão adequar a lei dos cossenos. É sempre isso. O lado que você quer tem que ser o lado oposto ao ângulo que você tem. Então, vai ficar o lado que você quer ao quadrado igual a soma dos quadrados dos lados que formam um ângulo, menos 2 vezes o produto dos lados que formam um ângulo pelo cosseno do ângulo. Certo? Então, vamos pegar aqui um exemplo. Vamos pegar aqui um exemplo. Olha só. Considere um triângulo que possui dois lados de medidas 10 e 12. Então, vou fazer aqui. Eu tenho um triângulo, está muito fininho. Eu tenho um triângulo com um lado de 10 centímetros e outro lado de 12 centímetros. O encontro desses lados forma um ângulo de 60 graus. Então, aqui eu tenho um ângulo de 60 graus. Qual é o valor da medida do terceiro lado do triângulo? Olha só, o terceiro lado do triângulo é exatamente o lado oposto a esse ângulo de 60 graus, que eu vou chamar de x. Aí, o que acontece? Esse triângulo não é retângulo, porque em momento algum o problema falou de triângulo retângulo. Então, eu vou ter que usar a lei dos cossenos. Como? O lado que eu quero encontrar é oposto ao ângulo que eu tenho. Então, ele fica isolado aqui, ó. Então, fica x ao quadrado vai ser igual a soma dos quadrados dos lados que formam um ângulo, aqui no caso, igual a 10 ao quadrado mais 12 ao quadrado. Menos 2 vezes o produto dos lados que formam um ângulo, então 10 vezes 12, vezes o cosseno do ângulo. Aqui no caso, o ângulo oposto ao lado lá que a gente está pegando, é o ângulo, gente, por aquela ali. Essa. Então, menos 2 vezes o produto dos lados que formam um ângulo pelo cosseno 60. Aí, agora é só a gente resolver essa expressão. Vai ficar x ao quadrado vai ser igual a 10 ao quadrado dá 100, mais 12 ao quadrado dá 144, menos 2 vezes 10 dá 20, vezes 12 dá 240,
vezes. Aí lembra, cosseno de 60. 60 é um arco notável. Então, tem que saber o valor do seno e do cosseno, né? De 30, 45, 60. Então, cosseno de 60 é 1/2. Né? Lembra? Faz aquela tabelinha que coloca 30, 45, 60, seno e cosseno, e põe 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2, raiz no numerador de tudo. Tem uma aula lá onde tem a gravação disso, né? Bom, então, resolvendo aqui, vai ficar x² igual 100 mais 144, vai dar 244, menos 240 vezes 1/2, simplifica, vai dar 120. Então, x² vai ser 144 menos 120, vai dar 124. Então, x vai ser raiz quadrada de 124. Aí, essa raiz quadrada não é exata, vamos ver lá na calculadora quanto é que dá essa raiz. 124, raiz quadrada. 11,13. 11,13 aproximadamente. Aproximadamente. Esse símbolo, né, o igual com o tio em cima, quer dizer aproximadamente. Portanto, esse lado vale aproximadamente 11,13 centímetros. Tá? Foi? Então, beleza. E a gente tem a lei dos senos. Quer dizer, essa que a gente viu foi a lei dos cossenos. Observe que na lei dos cossenos a gente só tem um ângulo, ó, só está envolvendo um ângulo, que é o ângulo oposto ao lado que a gente quer. A lei dos senos a gente usa quando a gente tem mais ângulos, quando a gente conhece mais ângulos do triângulo. Por quê? A lei dos senos diz o seguinte: cada lado, por exemplo, o Azinho, cada lado está para o seno do lado oposto, o seno do ângulo oposto, ou seja, o A está para o seno de Azinho, o seno de Azão, assim como o lado B está para o seno de Bzão, assim como o lado C está para o seno de Czão. Então, a lei dos senos parece mais fácil, né, de gravar, porque a razão entre cada lado e o seno do ângulo oposto é a mesma. Então, A está para o seno de A, assim como B está para o seno de B, assim como C está para o seno de C, certo? E quando é que como é que eu vou saber se eu tenho que usar a lei dos cossenos ou a lei dos senos? Observa que na lei dos senos eu tenho mais ângulos do que na lei dos cossenos. Na lei dos cossenos eu só tenho um ângulo, ó. Aqui, tipo aqui, só tem cosseno de A. Aqui só tem cosseno de C. Ou seja, na lei dos cossenos eu só tenho um ângulo. Enquanto que na lei dos senos eu tenho dois ângulos, porque aqui estão escritos 3, mas você não precisa dessas 3 relações. Basta você pegar duas, né? Basta você pegar A está para o seno de A, assim como B está para o seno de B. Ou B está para o seno de B, assim como C está para o seno de C. Tá? Basta você pegar duas frações, não precisa usar as 3. Então, vamos ver aqui um exemplo. Observadores nos pontos A e B. Tá aqui, ó. Eu tenho um observador aqui no ponto A. Que está aqui. Então, tem uma pessoa aqui. E eu tenho outra pessoa aqui no ponto B. São os meus dois observadores. Localizo um foco de incêndio florestal em F. Então, aqui no F, eu tenho um foco de um incêndio no F. Eu conheço os ângulos FAB, FAB. Então, aqui é 45 graus. Que é, ó, FAB quer dizer que o vértice está em A, porque o A está no meio. Então, FAB. Então, esse é 45. E FBA é 60. No FBA, o B que está no meio. Então, o vértice é o B. Então, ó, FBA é 60.
E eu sei que a distância entre os dois observadores é de 15 quilômetros. Então, a distância entre A e B, isso aqui, é 15 quilômetros. Eu quero determinar a distância BF. A distância BF, vou chamar de X. Bom, aí, aqui não está falando nada de... Ai, eu peguei esse valor aqui errado, estava no exercício uma coisa, eu fui mudar achando que ia ficar ruim. 105, 150 estava certo. Deixa eu trocar aqui esse valor, porque senão a conta vai ficar horrível. Aqui vamos trocar esse FAB ao invés de FAB igual a 60, eu vou colocar aqui FAB igual a 105. Para a conta ficar mais fácil. Aí eu venho aqui, apago o que eu tinha escrito, que não é 60, é FBA. Aqui é 105. Então, aqui, ó, para a nossa conta ficar melhor. FBA é 105 graus. Tá. Aí eu quero determinar a distância BF. A distância BF está aqui, X. Aí eu olho para isso e penso assim, pô, como é que eu vou saber se eu tenho que fazer lei dos senos ou lei dos cossenos? Não pode ser aquela história de cateto e hipotenusa, porque esse triângulo não é redondo. Então, é lei dos senos ou dos cossenos. Como eu tenho mais de um ângulo, quer dizer, como aqui a gente tem dois ângulos, então a gente vai usar a lei dos senos. Quando a gente só tem um ângulo, a gente usa a lei dos cossenos. O que a lei dos senos diz? A lei dos senos diz que a razão entre cada lado e o seno do ângulo oposto se mantém constante. Ou seja, o lado que eu quero encontrar, que é o X, está para o seno de 45 graus, porque 45 graus é o ângulo oposto ao lado X, assim como o outro ângulo que a gente tem é o 105. Só que para usar o 105 graus, eu tenho que usar o lado oposto a ele, que eu não tenho. Aqui, o lado oposto ao ângulo de 105 graus é esse lado aqui, a F, que eu não tenho. E nem quero calcular. Então, eu não vou entrar com ele. Então, eu vou pensar assim, pô, é melhor eu calcular o ângulo F. Por quê? Porque o que eu quero calcular, o que eu tenho, é esse lado aqui de 15 quilômetros, que é o lado oposto ao ângulo F. Então, eu vou primeiro encontrar o valor de F, para depois poder usar a lei dos senos. Como é que eu vou calcular o valor do F? Eu sei que a soma dos ângulos internos tem que dar 180. Então, só aqui eu já tenho 105 graus mais 45 graus, que vai dar 150 graus. Como a soma tem que dar 180, eu faço 180, que é a soma total, menos 150. 30 graus. Ah, então beleza. Então aqui o ângulo F é 30 graus. Agora sim. Agora eu vou fazer então o lado que eu conheço, que é o 15, e está para o seno do ângulo oposto, que é o 30 graus. Vê se até aqui tudo bem. Bom, agora eu vou resolver. Vou substituir os valores. Vai ficar X está para... Mesma coisa, seno de 45 está lá naquela tabela dos arcos notáveis que você tem que saber fazer. Seno de 45 é a raiz de 2 sobre 2. Igual a 15 sobre seno de 30 graus. Seno de 30 graus é meio. Cheguei aí. Agora eu faço produto cruzado. X vezes 1 meio igual a raiz de 2 sobre 2 vezes 15. Vai ficar x vezes 1 meio igual a raiz de 2 sobre 2 vezes 15. Aí, numerador vezes numerador, vai ficar x vezes 1 dá x. Denominador, que é 1, né? Porque o denominador de x é 1,
vezes denominador. Então, fica 1 vezes 2, que vai dar 2. Igual, numerador vezes numerador, dá 15 raiz de 2, sobre denominador vezes denominador. Denominador do 15 é 1. Então, 2 vezes 1 dá 2. Como a gente tem uma igualdade na qual todo mundo tem o mesmo denominador, eu posso cancelar. E aí eu encontro que o x, que é o lado que eu estava procurando, é igual a 15 raiz de 2. Se a gente quiser um valor aproximado, a gente faz 15 vezes. Se você jogar lá na calculadora, você vai ver que raiz quadrada de 2 é aproximadamente 1,41. Aí fica 15 vezes 1,41. Vamos ver aqui quanto é que vai dar. 15 vezes 1,41. 21,15. ,15 metros aproximadamente. Então, a pergunta era a distância do observador B ao foco do incêndio, que é o X. Então, resposta, aproximadamente 21,15. Olha lá, quando é que ele ficou com vontade própria. E aí eu não estou coisando e ele escreve. Então, ó, aproximadamente 21,15 metros. Tá legal? Foi? Bom, beleza. Então, aqui acaba essa parte de triângulo qualquer. A nossa tarefa de quarta-feira vai ser sobre triângulo qualquer, ou seja, sobre lei dos senos e lei dos cossenos. A terceira parte da aula é um PowerPoint que fala sobre razões trigonométricas, mas agora falando sobre telhados. Eu não sei se vocês lembram, mas há umas 3 aulas atrás, a gente viu a aplicação de razões trigonométricas na construção de rampas. Aí agora a gente veria a razão trigonométrica na construção de telhados. Só que, assim, essa é uma parte bem bacana, porque é bem aplicada para vocês, porque é isso, né? É uma aplicação aos telhados. Eu estou pensando em deixar isso só para segunda-feira que vem, porque só tem hoje, olha lá, 13, 12 alunos aqui, por causa dessa história da entrega de projetos na entrega de projeto amanhã. Então, estou pensando em encerrar agora e deixar isso para segunda-feira. O que vocês acham melhor? Ou não? Ou a gente... Paciência, quem não está aqui, não está aqui. A gente vê isso. O que vocês acham? Você que sabe. Eu fico um pouco com pena dele. De não pegar a matéria agora. O que eu acho é que, assim, não é... Eu acho que eles não estão aqui por uma questão de desleixo, né? Eu acho que eles não estão aqui porque realmente eu sei, pela experiência com os outros períodos, quer dizer, o primeiro período que eu dei aula para arquitetura, eu ficava super incomodada com algumas aulas em que a frequência era muito baixa, e aí eu fui entendendo, inclusive por repasse de outros professores e do professor que dava aula antes, eu fui entendendo que isso fazia parte. Eles me falaram que não adianta ficar chateada com isso, porque assim, faz parte, porque realmente a prioridade deles são os projetos, e eles ficam enlouquecidos, eles às vezes têm que virar à noite fazendo os projetos e tal, então é assim mesmo que funciona, você já tem que meio que fazer até o teu cronograma, já pensando nisso, pensando na entrega de projeto, porque quando for data de entrega de projeto, a frequência vai ser baixa, eles não vão conseguir fazer as tuas coisas. Então, eu aprendi a entender essa relação que vocês têm com os projetos, né? Então, por isso que eu fico pensando na possibilidade de deixar para a aula seguinte, porque acho que não é desleixo dos que estão ausentes, eu acho que é impossibilidade mesmo. E aí, realmente, fico com pena de prejudicá-los. Então, por isso que eu proponho a vocês da gente deixar para a próxima aula. Isso. A menos que vocês realmente achem não. Que eles... Porque também vai ter a gravação, né, da aula. Então, se vocês acharem não, depois eles assistem a aula gravada, enfim. Vocês... O que vocês acham?
Eu não me importo de ter depois por causa deles. Mas não sei o resto da turma. Tá bom. Alice se pronunciou. Alguém mais quer se pronunciar? Não. Eu também não me importo não, Kit. Eu acho que tanto faz também. Faz pra mim também. Fernanda, Luana, Luísa, Guilherme, Shaina, Por mim Tomás. também pode ser depois, não tem problema não. Por mim também Tá. pode ser depois. Por mim também. Por mim também, sem problemas, depois. Então tá, meus amores. Então, olha só. Na quarta-feira, a nossa tarefa vai ser sobre triângulos quaisquer, ou seja, só sobre a aplicação de lei dos senos e lei dos cossenos. Tá bom? Então, vou interromper aqui a gravação.